Bem, o pessoal da MSD Saúde Animal, que inclusive apoia esse nosso segmento aqui do programa, está realizando aí lives exatamente sobre o bem-estar animal, a questão do bem-estar animal, que é a questão que nós trabalhamos aqui sempre com a Carmen Pérez e o professor Matheus Paranhos. Hoje temos o professor Matheus Paranhos. Professor, bom dia. Tavinho, bom dia, bom dia. Bom dia a todos aí que estão nos assistindo também. Bom, a gente sabe que comportamento de qualquer animal, quando tem parto, né, é um comportamento um pouquinho diferente de antes do parto ou de quando não está prenhe, né? Porque o animal passa a ter cuidados com o seu filhotinho, né? A mãe é muito cuidadosa, zelosa, e as pessoas precisam tomar cuidado quando vão ali fazer qualquer manejo, qualquer ação, né? Vacas recém-paridas podem trazer riscos de acidentes para os próprios animais, para o bezerrinho, para os vaqueiros. E esse é o tema de hoje, que o professor vai falar com Franciele de Oliveira Costa, que já está aqui. Oi, Franciele, tudo bem? Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia a todos que estão assistindo. Vamos Bom lá. dia, Tavinho. Bom dia, professor. Bom dia, então, para todos. E vamos falar desse assunto importante, que é mais uma etapa dentro da produção animal, né? Todas as etapas exigem cuidados para um verdadeiro e eficiente 100% bem-estar animal. Hoje o assunto é esse, professor. Com certeza, Tavinho, é um assunto muito interessante, desperta muita curiosidade e tem um valor prático também direto, né? Você colocou muito bem, quando nasce um bebê, nasce uma mãe. E há uma diferença enorme na forma com que as mães, sejam elas humanas ou de várias espécies de animais, reagem quando alguém se aproxima do seu filhote. E aqui hoje nós convidamos a Franciele, que desenvolveu a tese de doutorado nela com foco nesse tema, com os bovinos, com as vacas de corte, analisando o que a gente chama de comportamento de proteção materna e como isso, implicações que isso tem, no caso, né, no bem-estar dos animais. Ela vai te matar. Eu quero você aqui com a gente, muito bom. Bom dia para você também. Você poderia nos dizer como é que começou essa história? Como é que você começou a estudar, a se interessar por esse tema? Bom dia, professor. Nós começamos a estudar esse tema devido a esse entendimento, como o Tavinho já mostrou, né, de que existe esses comentários de que acontece esse risco de acidentes. Acidentes acontecem muitas vezes, a gente vê aí por meio de noticiários, reportagens, e isso acaba dando uma ideia de que sempre que uma vaca, que a gente for manejar um bezerro, no caso, a vaca vai ter um comportamento agressivo, pode ter um comportamento agressivo. Então, a gente começou a estudar esse tema pensando em ter um entendimento melhor e mais aprofundado de fato, de como as vacas reagiriam a um manejo, né? Quando o vaqueiro se aproxima do bezerro para fazer aqueles manejos iniciais com o recém-nascido e ver o comportamento da vaca em reação àquilo. Se sempre elas são agressivas ou se existe uma variação aí no comportamento delas. E qual foi o principal resultado? Assim, existe essa variação? Não existe? É possível selecionar para isso? Como é que está em relação ao conhecimento atual, até onde a tua tese avançou? A gente fez o nosso estudo avaliando fêmeas Nelore, da raça Nelore, e aí o que a gente observou foi muito interessante, porque a gente tinha um score, uma nota que variava de 1 a 5, para pontuar o comportamento dessas fêmeas. Então, 1 era aquela fêmea menos atenta, menos protetora, e 5 aquela fêmea mais protetora, que chegava a atacar o vaqueiro no momento do manejo. E aí o que a gente percebeu é que a porcentagem de fêmeas que realmente apresentam esse comportamento de ataque é muito baixo, né? Aí no nosso estudo, avaliando o Nelore, a gente teve uma porcentagem de 2% de fêmeas que apresentam esse comportamento de ataque. Mas a gente também não pode desconsiderar, né, entendendo, são poucas fêmeas, então não vai ter um problema. Acaba que existe esse problema sim, porque esses animais
causa uma agitação no grupo que está sendo manejado, e isso pode levar a dificuldades maiores no momento de fazer o manejo. Então, eu diria que o principal resultado aí, mais interessante que a gente viu, foi de entender que não são tantas vacas, não é a maioria das vacas que apresentam um comportamento mais intenso de chegar a atacar. No entanto, aquelas poucas que apresentam esse comportamento podem gerar uma dificuldade maior no manejo, dificultando aí tanto para o trabalho dos vaqueiros, como também podendo dificultar para os animais que estão sendo manejados. O Franciele, essa vaca, esses 2%, tem sempre uma preocupação, né? A gente pode selecionar descartando essas vacas, o que é muito recomendável, porque a gente não quer que ocorra acidente com as pessoas durante o trabalho em qualquer lugar, inclusive nas fazendas, certo? Porque tem muita gente que diz assim, mas essa é a melhor vaca, porque se tiver o ataque de um predador, ela vai proteger o bezerro dela. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Bom, o nosso estudo, ele fixou mais na resposta da vaca no momento do manejo com o ser humano, né? Que o vaqueiro está ali indo fazer o procedimento com o recém-nascido. A gente não sabe se essa mesma reação da vaca perante o manejador vai se repetir perante a um predador, por exemplo, uma onça, um outro animal. Pode ser que tenha alguma relação e que melhore, que ajude, mas a gente não tem como confirmar com base nas informações que nós pesquisamos e coletamos. E uma pergunta complementar a esta, tem alguma característica nesses scores, você falou scores de 1 a 5, né? Você falou dos extremos, tem alguma característica nos scores intermediários de vaca que você diria que são as ideais? Classificaria aquela como uma mãe ideal que protege o filhote sem ser agressiva? Tem sim. Esse score que eu falei, que a gente utilizava para avaliar as vacas, ele mistura duas características muito importantes. Uma característica é a atenção da vaca ao bezerro, e a outra característica é a reatividade ou agressividade da vaca em relação ao vaqueiro, que está conduzindo ali o procedimento. Então, a gente tem uma junção dessas duas características importantes, a atenção e a agressividade. A nossa nota intermediária, que era a nota 3, era uma vaca muito atenta, que estava muito próximo. Então, se o vaqueiro, na situação, pegava o bezerro e conduzia até uma área para fazer a cura do umbigo, etc., era aquela vaca que estava perto e muito tranquila. Ela não apresentava em nenhum momento qualquer comportamento de ameaça ou de ataque. Então, essa era, digamos que, a nossa vaca atenta, cuidadosa, mas que não chegava a apresentar um nível de tensão que levasse a comportamentos de ataque, que fizessem com que o manejador ficasse com um pouco mais de dificuldade em fazer o manejo. E também, de forma complementar a essa informação, essas vacas com essas características de serem atentas e tranquilas eram as que mais prevaleciam no rebanho. Então, a gente tinha de 50% a 60% dos animais com essa característica. Bom, então, eu vou tirar uma conclusão aqui, não sei se precipitada, você me corrige se for. Aparentemente, essa seleção intuitiva que está sendo feita nas fazendas está dando resultado, né? Porque a grande maioria é a vaca que tem o melhor perfil de comportamento, muito atenta ao bezerro e apegada ao filhote, mas que não tem comportamentos agressivos em relação aos vaqueiros. O que você acha dessa conclusão? A gente sempre vai ter as fêmeas ali que vão apresentar esse comportamento extremo, né? Então, a gente pode ter um resultado a longo prazo, né, com o passar do tempo, fazendo o descarte dessas fêmeas com comportamento mais agressivo. A gente pode ter aí uma concentração maior dessas vacas com a característica mais desejável, né, de ser mais calma e atenta aos bezerros. Mas aí a gente tem que levar também sempre em consideração que, além do descarte dessas vacas mais agressivas,
a gente não pode se confiar ou esperar que só isso dê um resultado. A gente precisa trabalhar com outras estratégias, né? Tanto da parte do manejo, que também vai ajudar com o treinamento, o entendimento desse comportamento da fêmea. Por exemplo, uma nota intermediária entre a vaca agressiva e essa vaca mais calma e amorosa era de uma vaca que apresenta um comportamento de ameaça. Ela não ataca o manejador, mas ela demonstra aqueles comportamentos de movimentação de cauda, ela sapateia ali na frente dele, ela não vai adiante, mas ela tenta assustar. E essa vaca, que era em torno de 10% dos animais, ela de fato não vai causar um acidente, mas dependendo do comportamento do vaqueiro, se o comportamento dele com ela é mais agressivo para afastá-la, ela pode acabar desenrolando aí e chegando a fazer um comportamento mais para atacá-lo. Então, mostrando aí a importância de ter cuidado também na forma de manejar esses animais. Porque existe uma relação entre o comportamento da vaca, o comportamento do bezerro e o comportamento do vaqueiro. Está tudo ali junto, trazendo o resultado que a gente encontra na prática. Bom, Franciele, foi muito legal conversar com você. O nosso tempo é super curto aqui, é uma pena, mas eu acho que essa fala final tua, ela sintetiza bem, né? Tudo depende, obviamente, depende da genética, mas é muito dependente da forma com que nós tratamos nossos animais e, consequentemente, o resultado disso vai ter um impacto na forma com que o animal reage e aí nesses riscos de acidente com a pessoa que está lá no campo trabalhando, os vaqueiros, com os animais também. Eu quero te agradecer muito pela oportunidade dessa entrevista e te deixo aí os minutinhos, segundos finais para as palavras finais suas. Muito obrigada, professor, pela oportunidade, por a gente poder estar aqui falando sobre esse tema. Minha mensagem final é realmente de que esses animais, essas vacas mais agressivas, elas existem nos rebanhos, mas que simplesmente o descarte não vai resolver totalmente o problema. A gente precisa trabalhar também na melhoria do manejo, em como manejar esses animais, estratégias para facilitar o trabalho dos vaqueiros, instalações melhores que tragam mais segurança, porque isso tanto vai melhorar o bem-estar dos vaqueiros, fazendo um trabalho de forma mais tranquila, com mais qualidade e mais segurança, mas também melhorando a qualidade de vida dos animais, recebendo um manejo melhor e promovendo uma relação positiva entre os animais e o ser humano. Muito bom, Tavinho, eu estou voltando a palavra para ti aí. Eu gostei muito dessa conversa aí, e essa parte final da Franciele, que o professor citou, é importante. Quando a gente diz em sociologia, o contexto é que faz a situação, né? Então, você tem lá um vaqueiro estabanado, você vai criar um animal, vai ter do outro lado um animal mais tenso também, que vai ficar assustado. E isso me faz lembrar uma outra coisa também, numa conversa que a Carmen teve outro dia aqui, eu acho que foi com o Frederico, o marido dela, do trabalho de seleção genética que vem sendo feito, o professor citou também, na busca de animais mais calmos, né, com temperamento mais calmo, através da análise genética do comportamento do animal. Então, eu acho que caminha-se aí para um contexto, né, de melhor agregação entre homem, animal e ambiente, que seria exatamente isso. Uma pergunta só para a Franciele, não sei se ela vai me responder. Você fez a pesquisa com vacas Nelore. O Nelore é tido como o animal mais agitado, né, de todas as raças. Existem raças mais calmas? Às vezes a gente ouve dizer que o giro leiteiro é mais doce, é mais calmo, que o cimental é calmo. Quer dizer, esse tipo de comportamento influencia também? Eu sei que você não fez o estudo, mas você já deve ter visto e pode comentar alguma coisinha. Existe isso? A vaca vai ser mais calma também, dependendo da raça? Existe sim, Tavinho. Eu fiz essa mesma pesquisa, uma parte dela, no Uruguai, em um centro de pesquisa, e lá a gente avaliou vacas da raça Hereford, que já é conhecida como uma raça muito calma. Calma, exatamente. E aí a gente não pode comparar os resultados, porque as situações são muito diferentes, o manejo muito diferente,
mas a gente via, sim, uma diferença na reação desses animais, as vacas muito mais calmas. Uhum. Tá aí, então. Tá dada a Mas resposta. isso também não quer dizer que a gente não possa ter vacas Nelore mais calmas também, né? Que a gente consegue. Sim, quando a gente tem filhos, a gente sabe, um não é igual ao outro, um é mais temperamental, o outro é mais calmo, né? Mas é que no ser humano não dá para fazer seleção genética, né, professor? O ser humano, ele se apaixona, então os filhos são consequências da paixão entre as pessoas. E aí, tudo bem, a gente não sabe o que vai sair, né? Às vezes pode ser um casal calmo e pode ter um filho agitado, sabe Deus. Né, professor? Ô, Tavinho, cuidado aí, falar em seleção genética de humanos nesse momento pode dar problema. Não tem problema. A gente está falando de um modo geral aqui, mas é privilegiando a paixão e o amor entre o ser humano, né? Que é o que nos move, né? E é o que nos faz tão diferentes uns dos outros, né? E como dizia o meu amigo, o professor José Ângelo Gaerça, o psiquiatra, ele fala, onde tem um ser humano, você pode esperar tudo, Tavinho. Ele sempre dizia isso. Muito bom. Todo mundo vacinado já, professor? Com certeza. Duas doses? Até dá 2 doses, mais a gripe, tudo. E a Franciele? Primeira dose. Tá bom. Eu também tomei a primeira de AstraZeneca. No dia 7 de julho eu tomo a segunda de AstraZeneca e já tomei a da gripe também. E, a nossa campanha aqui é para todo mundo se vacinar. Não tem esse negócio de não vacinar, não. A vacina é o caminho, a solução. Aliás, hein, professor, rapidamente, a vacina é uma das maiores invenções da ciência, né, para ajudar no combate à doença, seja para promover imunidade, seja para combater a explosão demográfica de doenças. Enfim, a vacina é um negócio maravilhoso, né? E eu até hoje bato cabeça com gente que se recusa a tomar vacina. Mas ele dá vacina no cachorro dele, no gato dele. Ele dá. Ele vacina o boi, ele vacina o cavalo. Aí na hora de se vacinar, ele fala, eu não vou tomar vacina, não. Não dá para entender, né, professor? Tavinho, eu acho que esse pessoal não viveu uma época em que muita gente morria de sarampo, tuberculose, enfim, sarampo, catapora, sarampo, infantil. Exatamente. É terrível. E a vacina, o Brasil, a gente ficou livre de muitas doenças graças à vacina. Não tem como pensar diferente. Eu não consigo entender também, sigo o mesmo pensamento seu. Legal. Então, até quinta que vem. Obrigado, professor Matheus. Obrigado, Franciele. Tchau.